Fala aí, galera! E aí, fofinho, fofinha, amiguinho, amiguinha, como é que você está? Tudo certinho aí? Tudo tranquilo? Maravilha da natureza? Espero que sim, fofinho, espero que sim. Hoje, galera, nós vamos assim continuar a parte de eletricidade, né, de eletromagnetismo, com um estudo de um fenômeno muito foda, que é a indução eletromagnética. Olha só, galera, um fulano chamado Michael Faraday, pelo menos os louros ficaram com o Michael Faraday, raciocinou da seguinte maneira: se uma corrente elétrica gera um campo magnético, será que por meio de um campo magnético a gente consegue gerar corrente elétrica? E a resposta para isso é sim, amiguinho. Indução eletromagnética é aquele processo de conversão de um certo tipo de energia em energia elétrica intermediada por um campo magnético. Olha que loucura, tá? E existem condições para que isso aconteça. Existem condições para que essa corrente elétrica surja, essa eletricidade surja por meio da conversão de outra modalidade de energia. Belezeira? Então esse é o processo chamado indução eletromagnética. Para nós estudarmos a indução eletromagnética, nós temos que definir uma grandeza chamada de fluxo magnético. Fluxo magnético. O que é o fluxo magnético? Imagine que você tem uma espira aqui, assim, retangular, né? Belezeira? Essa espira tem um plano, né? Esse plano tem uma área, ó. Esse plano tem uma área em metros quadrados, beleza? E perpendicular a essa espira, ao plano dessa espira, nós vamos ter um vetor chamado de vetor normal, que é perpendicular à superfície da espira. Então imagina que você tem aqui uma espira desse jeito, o vetor normal estaria perpendicular assim, belezeira? E vamos supor que nessa região tem um campo magnético, eu vou fazer o campo meio desgay assim, tá? Assim, ó, esse é o campo magnético em Tesla, gerado por alguém, não interessa quem gerou. Esse campo a gente vai costumar chamá-lo de campo original. Alguém gerou esse campo. E entre o vetor normal e o campo magnético, nós temos um ângulo θ. O fluxo magnético representado por essa relação aqui, ó, o fluxo magnético representado por essa relação é dado pela intensidade do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo θ. A unidade desse campo é o Weber, tá? Weber, marca aí na sua caixinha de ferramentas. Aqui do campo magnético é o Tesla, a área é em metro quadrado. Esse fluxo, galera, ele mede a quantidade de linhas de indução magnética que atravessam esse circuito. Por que essa grandeza é tão importante? Ela é importante porque é por meio da sua variação que vai surgir uma corrente elétrica ou uma tensão elétrica induzida, forçada. Alguém está gastando energia para fazer essa energia elétrica funcionar, aparecer, surgir. E é esse o princípio de funcionamento das usinas, de todas as geradoras de energia elétrica que a gente conhece, muitas delas, exceto fotovoltaica e tal, mas o básico, né, a grande parcela da energia elétrica que nos é disponível é por meio dessa indução eletromagnética. Dentro das turbinas, dentro dos geradores, lá na hidrelétrica, você armazena um montão de água, energia potencial que vai passar pelos dutos, energia cinética, faz uma turbina rotacional onde tem um campo magnético. Quando você rotaciona o circuito, você muda esse ângulo aqui. E aí você faz o fluxo variar. E o fluxo variando faz surgir uma corrente num circuito fechado, ou faz surgir uma tensão induzida no circuito aberto. A tensão induzida seria menos a variação do fluxo sobre o tempo. Ou força eletromotriz induzida. Você pode ler isso aqui também. Essa é a famosa lei de Faraday. Essa é a famosa lei de Faraday. Por que tem esse menos aí, Ganso? Esse menos vem de uma outra lei
que é a lei de Lenz. Esse cara percebeu o seguinte: quando surge a eletricidade, quando surge a corrente, vai surgir um outro campo, que a gente vai chamar de campo induzido, tá? Esse campo induzido, ele se opõe à variação do fluxo do original. Então, se o fluxo aumenta, o campo induzido vai estar no sentido. Se o fluxo diminui, o campo induzido vai estar em outro sentido. E é por meio dele que a gente vai determinar a corrente, o sentido da corrente, usando a regra da mão direita, tá? Então, esse menos aparece justamente por conta quando surge a eletricidade transformada de uma outra modalidade, por exemplo, na hidrelétrica. Esse campo induzido que se forma, quando forma a eletricidade, quando forma a corrente elétrica, se opõe à variação do original, por isso aquele menos ali. Nas termoelétricas, galera, o princípio é fazer girar uma turbina. Só que na termoelétrica a gente bota fogo num combustível, né? Pode ser carvão, pode ser gás natural, né? E esquenta a água vira vapor, sai de uma região de alta pressão, empurra a turbina e gira, faz variar o fluxo, surge a corrente elétrica. Na nuclear, esquenta a água com elementos nucleares, faz girar a turbina, varia o fluxo, forma a corrente elétrica. Nas eólicas, do vento, tem os cataventão lá, né? Cataventão, o que tem que fazer com o cataventão? Rotacional. No eixo do catavento tem um gerador que converte energia de movimento em energia elétrica. No seu carro, o alternador que recarrega a bateria, o princípio de funcionamento é o mesmo. O eixo está ligado lá no motor, queima o combustível, gira aquele gerador, rotacionando, varia o fluxo, gera corrente elétrica e recarrega a sua bateria. Então percebam que é de extrema importância, porque a gente só tem essa quantidade de eletricidade disponível porque alguém descobriu esse fenômeno aqui. Agora, tem um fluxograma que o Ganso vai fazer para vocês que é muito interessante, tá? Muito interessante e que vai ajudar a gente a resolver os problemas sobre indução. A primeira coisa que a gente tem que identificar é o campo original, o campo que eu vou chamar de original. O que é o campo original? É o campo gerado por alguém. Pode ser um ímã, pode ser um fio percorrido por corrente, pode ser uma espira percorrida por corrente, pode ser um solenoide. Alguém está gerando esse campo. A gente tem três possibilidades, tá? Ou o fluxo dessa parada aumenta, tá? Ou o fluxo aumenta, beleza? Ou o fluxo diminui, ou o fluxo não varia, beleza? Não varia. Muito bem, o que acontece quando o fluxo não varia? Galera, quando o fluxo não varia, a tensão induzida é nula, a corrente induzida também é nula, fim de papo, não tem mais o que fazer, não tem a eletricidade sendo gerada, ou melhor, não tem a conversão da energia nananã em energia elétrica. Fechou? Então isso quando não tem variação do fluxo. Quando varia o fluxo, ele aumenta, o que a gente tem que sacar? Que o B induzido, que vai surgir devido à corrente elétrica, é oposto ao B original, tá? O oposto ao B original. Com o sentido do campo original, regra da mão direita, a gente descobre aonde está a corrente induzida pela regra da mão direita. Mão direita. Beleza? E aí a gente tem a tensão induzida e tem a corrente induzida. Quando o fluxo diminui, galera, quando o fluxo diminui, o que vai acontecer? O campo induzido, esse fluxograma é muito top, não desse jeito porco aqui, mas enfim, o campo induzido, ó, está no mesmo sentido do campo original, Eu sugiro que você faça esse fluxograma, tá? Para que você fique craque na hora de resolver os exercícios. E tendo isso, né, tendo o sentido do campo induzido, pega a regra da mão direita, ó, regra da mão direita e determina o sentido da corrente induzida, tá?
Perceba que a palavra induzida tem uma sugestão importante. Não é espontaneamente que surge a eletricidade, certo, fofinho? É induzido. Alguém tem que forçar o fluxo variar, né? Ou aproximar ou afastar um ímã, rotacionar um circuito. Ele está entrando ou saindo de uma região onde existe já um campo magnético gerado por alguém. Então, é induzido, é um processo forçado, não é um processo espontâneo. A eletricidade não surge do além, ok? Para ilustrar a aplicação desse fluxograma, galera, eu vou fazer um exercício muito tranquilo, muito da hora, muito importante, que vai mostrar pra gente essa ideia aqui do fluxo magnético, beleza? Então vamos lá, exercício 1, exercício 1. Um anel metálico cai verticalmente devido ao peso em uma região de campo magnético constante, saindo perpendicularmente ao plano da folha, de acordo com a figura abaixo. Então aí você tem o eixo, tá? Você tem o eixo, você tem um anel ali, e o campo magnético está saindo. Assinale a alternativa correta sobre a corrente induzida no anel. Eu vou fazer toda a análise das 3 situações. Você vai entender quais são essas 3 situações. Então aqui a gente tem um campo magnético que está saindo do plano do papel. Então, essa é a representação do campo magnético saindo do plano do papel. Esse anel, são 3 momentos que eu vou analisar. Esse campo saindo, quem que é? Esse campo saindo é o campo original. Ganso, quem está gerando esse campo original, Ganso? Não faço a menor ideia e também não importa. Primeiro caso, galera, ó, primeiro caso. Vamos considerar o momento em que esse anel está entrando na região onde existe o campo magnético. Então, ó, o anel está entrando na região de campo. Se ele está entrando na região de campo, o que está acontecendo com o fluxo magnético do campo original? Quando esse anel está entrando, nós estamos aumentando o número de linhas, portanto está aumentando o fluxo. Se o fluxo aumenta, o campo induzido está oposto ao do original. Então, se o campo original está para fora, o campo induzido vai estar para dentro. Esse é o campo induzido. Ô Ganso, de onde vem esse campo induzido? O campo induzido vem da corrente elétrica que se forma. Então, enquanto está entrando na região de campo, vai ter um campo induzido nesse sentido. Regra da mão direita. Ou você põe a palma da mão lá para dentro e põe o dedão, ou você põe o dedão no campo e gira os outros dedos. A corrente elétrica estaria no sentido horário. Horário, dessa forma aqui. Maravilha? Então essa é a primeira situação. O segundo caso, galera, ó, o segundo caso, o anel está lá dentro do campo magnético, se movimentando ali dentro do campo magnético. Galera, se ele está se movimentando ali dentro do campo magnético, não está variando o fluxo está constante. Se o fluxo está constante, o que acontece, fofinhos, com o fluxo constante? Nada. A corrente induzida, nesse momento, é nula. Não tem a corrente induzida, porque não tem variação do fluxo magnético. Isso enquanto eu estiver se movimentando aqui dentro dessa região. Muito bem. Terceiro e último caso. Saindo da região. Ó, o anel está saindo da região onde tem o campo magnético. Saindo da região onde tem o campo magnético, tá? Seria tipo, nesse momento aqui, ó. Ele saindo da região onde tem o campo magnético. Se ele está saindo dessa região, o número de linhas de campo magnético que atravessa o circuito está diminuindo. Conclusão, se o fluxo diminui, o campo induzido vai estar no mesmo sentido do original. Então o campo induzido vai estar também para fora. Esse é o campo
induzido. Se o campo induzido está para fora, a corrente elétrica vai estar no sentido anti-horário, tá? Ó, anti-horário. Então, em que momentos que vai surgir a corrente elétrica? Nos momentos em que o fluxo está variando. Quando está entrando na região de campo, está aumentando o fluxo, surge a corrente. Quando está saindo dessa região de campo, diminui o fluxo, surge a corrente no sentido oposto. E quando não variar o fluxo, não tem corrente elétrica. Maravilha? Então esse é o primeiro exercício que ilustra a aplicação da lei de Lenz. Vamos para o segundo exercício, que também é bem parecido, mas diferente. Olha só, segundo exercício. O observador, representado na figura, observa um ímã que se movimenta, em sua direção com velocidade constante. Então observe que o desenho está em 3 dimensões, tá? Dá um look aí, beleza? E aí você percebe que tem uma espira 1, tem uma espira 2 e tem o ímã se movimentando no eixo dessas duas espiras, tá? Examinando as espiras, o observador vai perceber que blá blá blá. Então olha só, aqui está o eixo da espira. Ó, exercício 2, aqui está o eixo da espira e o maluco está olhando a espira assim. Você tem uma primeira espira que está aqui e uma segunda espira que está aqui assim, tá? Então, ó, aqui assim, bonitinho, beleza? Aqui é bonitinho, beleza? Maravilha. Então essa é a espira 1, essa é a espira 2. E o ímã, ele está aqui assim. O ímã tem uma polaridade, que é norte e sul aqui. Então é o ímã que vai gerar o campo que nós vamos denominar campo original. Nessa espira, ó, lembra lá das aulas de magnetismo? Sai do norte, chega no sul. Sai do norte, chega no sul. Então, no centro dessa espira, ó, o campo original vai estar assim, olhando para o cara, olha só, campo original. E aqui, também, por rumo do sul, o campo original. Belezeira? Campo original. Então, os dois campos originais estão nesse sentido aqui pro cara, ó. Ó, beleza? Pra cara do cidadão aqui, pro fulaninho. Agora, na espira 1, o que vai acontecer? Ó que massa. O ímã está se aproximando da espira 1. Quando o ímã se aproxima, o que acontece com o fluxo em relação à espira 1? Vai aumentar. Se o fluxo aumenta, surge um campo induzido no sentido oposto. Olha aí no seu fluxograma, na sua caixinha de ferramentas. Aposto que você já copiou essa parada para ter contigo na sua caixinha de ferramentas. Então, o campo induzido vai estar nesse sentido assim, ó, pro lado de lá, ó, campo induzido, beleza? Então, olha aqui, se a espira está assim e o campo induzido está para lá, regra da mão, dedão lá, virou, a corrente elétrica está nesse sentido. Para a pessoa, esse sentido assim é o sentido horário. Ó, aqui ó, é o sentido horário. É 3D, galera. Se você está com dificuldade, pausa o vídeo, coloca alguma coisa na tua frente para você perceber o sentido dos campos, tá? E o sentido da corrente horário. No caso da espira 2, quando o ímã se afasta dessa espira, o que está acontecendo com o fluxo? Diminuindo. Se o fluxo está diminuindo, surge um campo induzido no mesmo sentido do original. Assim, ó, no mesmo sentido do original. Esse daqui é o campo induzido. Campo induzido, tá aqui. Se o campo induzido tá nesse sentido assim, né, pro rumo aqui do papai, a corrente vai estar nesse sentido, que para a pessoa olhando de frente, vai estar no sentido anti-horário. Então observe que a corrente elétrica vai estar no sentido anti-horário. Anti-horário. Esse é o sentido da corrente elétrica no caso da espira 2. Então, novamente, nós temos uma aplicação da lei de Lenz. É bastante comum cair nos vestibulares essa parada. E o uso daquele fluxograma que resume a festa toda da lei de Lenz. Fechou? Tem mais uns exercícios para você fazer, tem aí com as resoluções bonitinhas. Espero que você esteja aí tranquilo e sossegado. E partiu! Até a próxima aula, fofinho! Valeu!